Gente, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar aqui nosso webinar para saber o que que nós vamos fazer depois que a dor de cabeça passar do Réveillon, de 25 para 26. O mundo tributário aqui no Brasil vai dar uma boa reviravolta. É lógico que a gente está falando aqui não de uma corrida de 100 metros, mas de uma prova fundista. Então a gente tem um longo caminho até 2032 mais, porque a transição ainda vai levar algum tempo pós 2032. O nosso foco aqui hoje vai ser falar de medidas que a gente precisa já implementar para iniciar pós-Réveillon, nas empresas, o que que a gente precisa já fazer imediatamente. E lógico que nós também vamos acabar pincelando aí algumas medidas que serão importantes a gente tomar no ano que vem, né? Porque o grande primeiro impacto econômico já é em 27, tá? Mas eu estou aqui com os meus super colegas Mariana e Guilherme. Eu vou passar a palavra para eles darem bom dia para vocês também. Bom dia, pessoal. Nós vamos, como o Paulo mencionou, tentar trazer o que é mais importante assim para ser atacado com prioridade pelas empresas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar as dúvidas aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo, do nosso bate-papo aqui hoje. É isso aí, bom dia pessoal, obrigado pela participação de vocês. A ideia é a gente tentar organizar um pouco a casa, né? Tem muita coisa para a gente fazer e a gente vai dar um pouco uma visão aqui do que a gente entende como prioridade nesses últimos 4, 5 meses do ano aqui. Vamos começar? Compartilhar a tela aqui. Vamos. Alguns disclaimers aqui, pessoal. A gente tem um acordo já de anos aqui que a gente vai meio bate-papo, tá? Então um vai entrar no meio do outro, a hora que o outro tá falando, isso aqui não é porque a gente é sem educação, não, tá? É porque a nossa intenção é sempre trazer mais riqueza para vocês. Então, esse é sempre o intuito. Então, você vai ver a Mari me interrompendo, eu interrompendo a Mari, o Gui, enfim, é mais para trazer uma coisa um pouco mais dinâmica para vocês, tá? Senão os caras saem daqui, povo mais sem educação, fica interrompendo os outros. Não. Esse é o objetivo. E a gente vai, logicamente, pegando as perguntas que vocês tenham aqui, e a gente já vai comentando ao longo do webinar, tá? Então, se vocês puderem já ir colocando, a gente já faz questão de introduzir na nossa fala. E deixar mais uma vez registrar que a gente não vai falar da transição inteira, tá? A gente vai focar mais naquilo que vocês precisam fazer já para começar a virada do ano, em conformidade com a reforma tributária. A gente vai pincelar algumas coisas futuras, mas o nosso foco é já para 2026. E para começar, acho que eu vou só passar aquela figurinha do tempo, né? Pode ser, pessoal? E aí depois vocês capturam. Ó, só para colocar todo mundo na mesma página, eu gosto de fazer uma metáfora, trazer uma alusão a ondas, que vão ser esse prazo de transição. Então, nós temos duas ondas. A primeira é a onda de Nazaré, que é a maior onda do mundo, e ela é íngreme. Ela não tem uma massa de água gigantesca como uma tsunami, mas ela é muito íngreme. E aí depois nós temos a tsunami, que é uma massa de água muito grande, mas não são ondas de pico muito alto. São altas, mas não de pico muito alto. Então, a de Nazaré é 27, que é o primeiro grande impacto econômico que a gente vai ter com a reforma tributária. O ano que vem vai ter impacto econômico? Vai ter investimento que vocês vão ter que fazer, mas não vai ter mudança de carga, mudança de sistema fiscal ainda em 26. A gente vai ter ajustes de sistemas internos, mas não impacto fiscal já o ano que vem. Isso vai começar em 27, porque em 27 acabam PIS e COFINS, a gente não vai ter mais PIS e COFINS,
O IPI vai a zero, exceto aqueles produtos que têm industrialização na Zona Franca de Manaus, e o IS, o Imposto Seletivo, começa também em 27, tá? 28 tem aquela barriga, né? Porque a partir de 29 vem a tsunami, que não é uma transição já de toda de uma vez só, ela vai ser gradual, 29, 30, 31 e 32, que vão sendo reduzidos ICMS e ISS e vai surgindo o IBS, tá? Isso ano a ano até 2032. Por isso que é a tsunami, é uma massa de água homogênea, alta, até 2033. Então é isso que a gente tem de cenário. E agora nós vamos falar dessa parte de baixo do slide, que estamos aqui no dia 7 de agosto, quinta-feira, lembrando que nós só temos até o final do ano para a gente se preparar. E olha que tem coisa que já é obrigatória agora esse ano, tá? Para a gente fazer já. Não é para 1º de janeiro de 2026, mas já. Isso nós vamos falar aqui agora também. Então, bom, vamos começar falando da parte imediata, né? Então, acho que todo mundo já sabe das alterações em relação às notas fiscais eletrônicas, a NFE. Então, a gente teve uma primeira versão da nota técnica em junho de 2025, se eu não me engano, foi no dia 30 de junho, já trazendo um novo layout de XML, já com alterações, incluindo campos em relação a IBS, CBS, os novos códigos de classificação. Então, a gente tem o CST do IBS e da CBS, a gente tem o tal do C-Class-Trib, que é o código de classificação tributária, já com Tem um implementação ótimo nome para cachorro, né, Gui? Você que tem 3 cachorros em casa, C-Class-Trib, né? Secastrib. Acho que talvez, não sei se vai entrar mais um cachorro na minha casa, mas Secastrib, sai do sofá, Secastrib. sai do CST. Então a gente tem essa primeira versão aí da nota técnica entrando em ambiente de homologação em julho de 2025. Para deixar todo mundo na mesma página, então, quando a gente vai emitir uma nota fiscal, a gente tem dois ambientes. Tem o ambiente de homologação e o ambiente de teste. Então, eu posso emitir nota fiscal para todo mundo que ela não vale de nada. É um ambiente de mentirinha, quase, né? Para que serve o ambiente de teste? Para eu verificar se o que eu estou colocando nos campos do XML da nota fiscal, eles estão batendo com as regras de validação daqueles campos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem regra de validação do 1% do IBS-CBS. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu primeiro coloco ele no ambiente de homologação para ver se ele está funcionando, se as regras estão batendo. Esse ambiente de homologação, de julho até outubro, esses campos de IBS e CBS, esses novos campos, eles são facultativos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou implementando uma nova operação aqui, uma operação triangular. Eu quero emitir as notas fiscais em ambiente de teste para saber se está fazendo sentido. Eu emito a nota no ambiente de teste e eu posso ou não já estar parametrizado para o IBS e a CBS já. Então, com esses novos campos. Eu posso ou não posso estar. Durante julho a outubro, está tudo bem. Se eu colocar a informação do IBS e CBS, ele aplica as regras de validação. Se eu não colocar, ele não aplica e ele segue de maneira opcional. A partir de outubro, a gente tem a primeira mudança em relação ao ambiente de teste, ambiente de homologação. Ambiente de homologação, ambiente de produção. No ambiente de homologação, todas as informações referentes a IBS e CBS se tornam obrigatórias. Significa que, se eu estiver implementando uma nova operação que não tem nada a ver com a reforma tributária, eu estou criando uma operação com armazém geral, eu estou fazendo uma operação triangular,
A partir de outubro de 25, no ambiente de teste, eu sou obrigado a já estar com as informações de IBS e CBS, senão eu não consigo fazer nem teste de nota fiscal. Nesse período, então, 1º de outubro de 25, a gente também consegue emitir as notas fiscais já em ambiente de produção. O ambiente de homologação, ambiente de teste, o de produção é o Gui, valendo. lembrando, dê uma olhada no ano que tá aqui no slide. É agora, galera. Ó, nós estamos em agosto, ó. Agosto, setembro, outubro. É deste ano, 2025. A gente não errou o númerozinho do ano ali, tá? Então, daqui 3 meses, o ambiente de produção ele já está valendo para a reforma e os campos que estão sendo inseridos aí de BS-CBS. Então, qual que é essa primeira mudança? A segunda mudança já, né? Então, ambiente de homologação, qualquer coisa que eu for implementar que nem tem a ver com a reforma e eu quero fazer teste de nota fiscal, eu preciso já no ambiente de homologação já ter as informações de BS-CBS. E se eu já estou preparado com as informações para preenchimento de nota fiscal com campos de BS-CBS, eu já posso emitir a nota fiscal que está valendo, que é no ambiente de produção. Entendam a importância em relação a isso daqui. Depois a gente vai voltar nesse ponto. A partir de outubro de 25, as empresas já podem emitir a nota fiscal com os campos de BS e CBS já valendo. A partir de 5 de janeiro de 26, esses campos eles se tornam obrigatórios no ambiente de produção. Ou seja, eu não consigo emitir a nota fiscal se eu não tiver com os parâmetros corretos já olhando para a reforma tributária. 5 de janeiro. Por Por isso que isso que assim, esse não daqui deixa o ano que vem, né? Não deixa o ano que vem se levantar com dor de cabeça lá, bebeu bebida ruim no Réveillon, para você começar a fazer teste se vai dar ou se não vai dar. Tem que fazer já, né? Por isso que esse é o primeiro tema que a gente está trazendo aqui. Exatamente. Não ter parametrizado as informações de BS e CBS para 5 de janeiro de 26 significa não emitir notas fiscais de mercadoria. Então, é bem relevante. É bem relevante. O que vai acontecer? Lembra que eu coloquei a informação em relação ao período, a parte de produção, né? Então, já sendo facultativa a partir de outubro de 25. Então, a gente tem alguns clientes que já estão trabalhando aí, e aí alguns mitos que a gente precisa desmistificar. Então, é óbvio que toda a parte de parametrização, ter campos disponíveis para emitir essa nota fiscal, existem softwares que fazem isso. Então, eles vão habilitar esse campo para você. Então, hoje, dificilmente a gente tem emissão de nota fiscal manual, né? Tem algumas transações aí que são possíveis de fazer, mas, via de regra, quase toda empresa utiliza algum software para emissão de nota fiscal. Esses softwares, o que eles estão se preparando é para habilitar os campos disponíveis da nota fiscal. Então, eles vão habilitar o 1% de IBS-CBS. Eles vão habilitar o C-Class-Trib. Eles vão habilitar o CST do IBS-CBS. Tem todo um trabalho interno ainda. Qual é esse trabalho interno? Eu parametrizar as minhas operações, criar os parâmetros para falar, bom, quando eu estou fazendo a venda da operação do produto tal, esse produto ele tem o CST tal de IBS-CBS e ele tem o C-Class Trib tal. Eu preciso confirmar se as bases de cálculos estão fazendo sentido, lembrando que a Mari já vai falar disso daqui a pouquinho, sobre as mudanças, o que impacta 1% de IBS-CBS no período teste em 26, mas tudo isso é regra que nenhuma empresa vai dar isso para vocês, porque isso é regra da sua própria empresa, é você que tem que criar.
Gui, vão lembrar que a gente tem recebido, e sim, não é raro a gente ver empresa falando, ah, não, que o meu RP, meu provedor, sei lá, SAP, Oracle, TOTS, vai resolver isso para mim. Ninguém vai resolver isso para você. O que eles estão fazendo é tipo te dar o cavalo mecânico. Imagina você vai comprar um caminhão, uma empresa transportadora. Eles estão te dando um cavalo mecânico. Agora, se você vai precisar trocar a base, se você Carroceria. e qual tipo de carroceria você vai colocar, para qual tipo de produto você vai carregar, é você, é a sua empresa. Então, não espere que TOTUS, SAP, Oracle ou qualquer outro provedor vai fazer isso para você, tá? Eles vão te dar Exato. as bases mínimas para que você possa parametrizar, para que você possa fazer as conciliações e poder utilizar dentro da empresa. Exatamente. E aí, essas regras, elas já trazem validações, então, não é só colocar a informação lá. A gente já tem regras de validação para conferir se a informação que você está colocando faz sentido com Correto. as operações da reforma tributária. Então, por exemplo, eu tenho um CST de IBS-CBS de alíquota zero. Esse CST ele está vinculado a algumas operações de C-Class-Trib, por exemplo, cesta básica. Então, se eu colocar que é a alíquota zero e não colocar um C-Class-Trib que corresponda a uma operação, então vamos supor que eu coloquei um C-Class-Trib de produtos com redução de 60%, alimentos com redução de 60%. Ele não vai validar, porque vai falar, esse CST não bate com esse C-Class-Trib. E a gente tem que ficar trabalhando. Então, a gente tem que pegar todas as operações, todos os NCMs, tudo o que eu faço para eu colocar essa operação para dentro do meu sistema. Lembrando que o 1% de BS e o 0,9% de CBS, no campo de regra de nota fiscal, 1% de IBS ele não existe. Ele é 0,05 do IBS UF, que é IBS dos estados, e 0,05 do IBS MUN, que é dos municípios. Então, até esse detalhe eu tenho que me atentar na hora da construção das regras. Não bastasse todas essas informações, a gente estava já com o material quase pronto e saiu no dia 30 uma nova nota técnica. Essa nova nota técnica, ela trouxe algumas questões novas e, especialmente, o evento de antecipação de pagamento. Então, vamos supor que a gente tem uma operação em que tem um adiantamento de pagamento. Então, eu nem estou fazendo uma regra de simples faturamento. A gente conhece a regra, já existe a regra de simples faturamento, mas tem situações que eu só antecipo, tenho 50% de entrada para fazer aquele determinado pagamento, naquela determinada operação. A partir de janeiro de 26, eu sou obrigado a emitir uma nota, é um evento chamado antecipação de pagamento, para que eu possa implementar e emitir a nota fiscal sempre que eu for receber um pagamento. Para que isso? Então, a gente tem duas situações que esse evento, antecipação de pagamento, ele vai ser relevante. Primeiro, quando a gente olha a Lei Complementar 214, ela traz que o fato gerador, ele acontece, então, no fornecimento do bem, do serviço, ou no pagamento, o que vier primeiro. Então, se o pagamento acontecer antes do fornecimento, o momento de ocorrência do fato gerador é no pagamento. Então, por que eu preciso de uma nota fiscal para isso? Porque a nota fiscal é confissão de dívida, na Lei Complementar 214. Então, esse evento, ele vem colocar em prática uma regra, um conjunto de regras que a Lei Complementar já prevê. E ele é um evento obrigatório. Então, não é só eu pegar as operações que eu tenho hoje e parametrizar com a reforma.
existem operações que eu nem emito nota hoje. E eu vou ter que passar a emitir. Então, Essa vai ser divertido de fazer, né? esse vai ser divertido. Essa primeira regra, o primeiro porquê da gente ter esse evento de antecipação de pagamento. O segundo porquê é que a gente vai ter, a partir de 27, e aí existe uma vontade do governo para ser no começo de 27, existe um problema de desenvolvimento das instituições financeiras que talvez não consigam tão cedo em 27, mas existe pelo menos uma previsão, uma vontade do governo do split payment estar vigente em 27. E aí vamos lembrar que o split payment, eu preciso vincular uma operação de pagamento com uma nota fiscal, para poder dar baixa em relação aos créditos para as empresas, para poder vincular o IBS e CBS daquela transação. Então, eu preciso de uma nota fiscal até para eu ter um pagamento, quando o pagamento ocorre antes da emissão da nota. E a gente também tem algumas outras regras agora que já estão um pouco mais claras com a nota técnica 30, que veio aí em 30 de julho, que diz, por exemplo, a respeito das notas de crédito e de débito em situações de multa e juros. Então, quando hoje eu tenho uma operação, então eu estou fazendo uma venda de uma mercadoria, e eu tive um atraso pelo comprador, e aí vai ter uma cobrança de multa e juros, para fins de reforma, né, a partir de 2014, essa multa e juros eu deveria emitir uma nota fiscal para cobrar a multa e os juros também com incidência de IBS-CBS. Essas notas elas já estão, esses eventos, né, que são eventos de ajuste de nota fiscal, eles já estão parametrizados, eles já estão previstos na nota técnica que foi publicada em 30 de julho. Pessoal, a gente está trazendo um monte de informações específicas, mas para ficar mais fácil a gente entender por que essas coisas estão acontecendo, a gente tem que rasgar um pouquinho, a gente tem que fechar um pouquinho aquelas gavetinhas que a gente tem na cabeça de ICMS, IPI, e ISS principalmente, que são aqueles tributos que já vão em nota fiscal, né? Porque efetivamente a gente está trazendo uma nova forma de tributar, tá? Por isso que a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça nesse sentido, tá? E só já ir respondendo, menino, só para falar que a gente tem um monte de perguntinha aqui Ixi, eu nem no vi. chat, tá? A gente vai respondendo ao longo aqui, tá tudo A gente programado vai para a gente respondendo, viu, comentar. pessoal? Só já respondendo aqui, porque a gente está passando para a nota fiscal, efetivamente instituições financeiras não emitem nota. Quando a gente estava discutindo o regime específico dos serviços financeiros, um dos nossos pleitos de uma associação que a gente representa foi justamente não ter emissão de nota operação a operação. Que agora não vai se chamar mais nota, né, gente? Vai se chamar documento fiscal, tá? Só lembrando. A gente conseguiu discutir, ter aceitação do governo naquela época, de que seria uma quase que praticamente o que existe hoje, que é uma apresentação de uma declaração sobre as operações ocorridas naquele período de 30 dias. É isso que a gente levou e aquilo que foi aceito. O que que nós temos hoje? Porque isso não está em pedra. Isso vem na regulamentação que está sendo discutida exatamente nesse minuto, tá? Esse continua sendo o nosso pleito, porque foi aceito, inclusive, o ano passado, tá? Por quem era tomador de decisão. Então, esse é o nosso pleito, é o pleito do mercado, mas isso ainda não está no papel, está sendo cunhado agora. E cunhado não é o marido da minha esposa, está sendo escrito agora, nesse exato minuto, com a participação do próprio mercado, tá? Então, a própria CNF, coordenando esse grupo de associações, está fazendo essas interações. Uma coisa que chamou a atenção é que o que entra no regime específico dos serviços financeiros é o que está ali. Mas tem um monte de outras coisas que as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, elas fazem
e, em tese, não estariam dentro do serviço financeiro, do regime específico. Nesse caso, elas necessitariam de emitir o documento fiscal operação a operação, né? Nas interações com o governo, isso foi levantado que deveriam emitir nota. E agora vai chamar documento fiscal. O nosso pleito é que para que isso não ocorra, tá? Então, só respondendo a pergunta, está sendo redigido o documento, ainda não está definido como que vai funcionar, mas tudo leva a crer que pelo menos aquelas atividades dentro do regime específico de serviços financeiros não vão ter necessidade de emitir nota operação a operação, mas apresentar essa declaração uma vez ao mês. E aí, para fechar um dos temas aqui em relação à nota fiscal eletrônica ainda, antes de até passar para a NFSE, quando a gente fala sobre o cronograma e aí a implantação da produção, a partir de em outubro eu posso emitir a nota fiscal com as informações de BS-CBS, é um tema bom e um tema ruim. Então, é óbvio que é ótimo que a gente tenha o ambiente de produção disponível para a gente ir fazendo testes das operações e emitindo-o para valer, e ele não sendo plenamente obrigatório. Então, em outubro de 26 e 25, se eu colocar, vou só usar o exemplo do 1% de IBS-CBS aqui para ficar fácil. Se eu colocar 1% de IBS-CBS na nota e ele estiver equivocado, eu vou ter uma regra de validação de rejeição da nota fiscal. Eu posso simplesmente retirar esse campo e emitir a nota fiscal sem ele, porque ela vai aceitar. Então, é bom que a gente tenha o ambiente valendo antes dele ser efetivamente valendo e obrigatório, como vai ser em 5 de janeiro de 26. Só que ele traz para a gente também uma complexidade. Vamos supor que a empresa esteja prevista aqui, então, com o seu time interno, para parametrizar todas as suas operações a partir de novembro de 25. Então, com 2 meses de antecedência. Ótimo, né? Só que os fornecedores da empresa, ou parte dos fornecedores, vão conseguir informar essas operações em outubro de 25. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir receber nota fiscal de maneira automática, porque o meu sistema não está parametrizado para ler essa nota fiscal ainda. E aí vamos supor que o meu cliente ele esteja previsto para entrar em dezembro. Ele não vai conseguir ler a minha nota fiscal quando eu emitir ela em novembro. Então vai ter problema de nota fiscal parada, o caminhão parado na porta do cliente, porque a nota fiscal não vai conseguir ser lida. Então, vejam, esses são temas, e a gente fala isso bastante, depois no final a gente faz um wrap-up também. A atualização da nota fiscal não é um tema só de TI, não é um tema só de tributário, é um tema que envolve supply, é um tema que envolve comercial, porque todos esses problemas, eles vão acontecer daqui para frente. E isso a gente tem que se preparar e prever o que vai acontecer em cada uma dessas situações. Vamos informar os nossos clientes antes, vamos conversar com os nossos fornecedores antes. Tudo isso precisa estar previsto. Quer falar uma coisa, Paulo? Porque é uma reforma econômica e vocês têm que trazer todo mundo para dentro de casa. Não é só isso, que não é uma reforma só do Tex. Nós somos protagonistas. Nós, departamentos contábeis, departamentos fiscais das empresas, porque no fundo é tributário. Mas, como a gente está falando de impactos econômicos relevantes, tá todo mundo na sala, né? Todas as áreas da empresa vão ser afetadas. A gente faz muito trabalho de revisão operacional para a implementação da reforma e os treinamentos, as análises, os planejamentos, eles são globais. É supply, é vendas, é financeiro, tesouraria, RH, enfim, é todo mundo. Então, por isso que precisa estar todo mundo alinhado para não ter cobertor curto. Implementei o sistema, tá lindo. A parte fiscal tá toda. Pô, mas será que meu contrato está bem feito? Será que ele ainda comporta aquilo
que foi alterado. Então é isso, não dá para fazer cobertor curto agora. Não dá. Para a gente avançar, então, quando a gente vai falar sobre nota fiscal eletrônica de serviços, então, o artigo 60 lá da Lei Complementar, ele colocou um- uma pressãozinha nos municípios. Então, ele falou o seguinte, olha, os Lembrando municípios vão que isso ter aqui está há anos tentando ser implementado. Anos. anos. Então, falou o seguinte, olha, os municípios eles vão ter que se adaptar para emitir a nota fiscal de serviço. E quem não conseguir emitir a nota fiscal, quem não tiver no ambiente nacional da nota fiscal de serviço, a partir de janeiro de 26, não vai receber as transferências voluntárias do governo federal. Então, a gente tem um problema. Os municípios eles vão ter que se adaptar e implementar a nota fiscal no ambiente nacional. De que jeito? Então, tem duas questões que a gente vai fazer aqui. Como hoje todo mundo sabe, cada município tem o seu ambiente de emissão de nota fiscal eletrônica, ou nem tem ambiente, né? Tem município ainda que a emissão da nota fiscal é em papel, ou você precisa entrar em contato com a Secretaria de Fazenda para poder emitir a nota fiscal, enfim. Então, cada um dos seus municípios tem a sua própria plataforma, o seu próprio layout de nota fiscal de serviço. Essas regras, essas operações, a gente precisa, vão passar por uma de duas transformações. Então, ou esse município, ele vai esquecer o sistema dele e adotar o sistema de emissão em ambiente nacional, e aí vai ficar algo muito parecido com o que é hoje para a nota fiscal de mercadoria. Ou esse município, ele vai compartilhar as informações de nota fiscal dele com o ambiente nacional. Então, as emissões vão continuar pelo próprio sistema do município, e ele depois pega todos esses dados e compartilha essa base de dados com o ambiente nacional. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que ter ajustes também nas notas fiscais de serviço. Por quê? Porque o layout também prevê informação de Seclastrib, também prevê informação de IDS-CBS, que hoje não tem em nenhum sistema de nenhum município. Então, seja na emissão no ambiente nacional, seja a emissão no ambiente do município, que depois vai ser compartilhado com o ambiente nacional, a gente vai ter que ter adaptação e parametrização para a parte de serviços também. Aqui eu acho que até está uma situação pior do que a nota fiscal eletrônica, porque a gente não teve muitas manifestações de município falando o que vão fazer a partir de janeiro de 26. Então, essa até é uma situação mais complexa, porque talvez as empresas que têm prestação de serviço tenham que se preparar para as duas situações. Então, eu vou já adotar todo o layout no ambiente nacional e vou parametrizar minhas operações, porque se eu precisar emitir a nota fiscal no ambiente do próprio município, eu sei o que eu vou ter que informar aqui. E aí, a gente ainda tem um terceiro tópico. A gente falou da nota fiscal de mercadoria, a gente falou da nota fiscal de serviço, tem um terceiro tópico, que são as operações que hoje não estão sujeitas à emissão de documento fiscal. A gente já falou de algumas, né? Então, a gente já falou, por exemplo, da nota fiscal para antecipação de pagamento, a gente falou das notas de débito e de crédito para cobrança de multa e juros, que são eventos da nota fiscal de mercadoria. Mas, com a reforma tributária, com certeza, todas as operações vão precisar de nota fiscal. Então, a partir de 27, se eu vou fazer uma cobrança de locação de bem imóvel, se eu vou fazer uma locação de bem móvel, eu vou precisar de nota fiscal. Isso é garantido em 27. Mas o que vai acontecer em 26? A gente não tem essa resposta, né? A gente não tem informação oficial se a partir de 26
eu vou ser obrigado a emitir nota fiscal para cobrança de operações que hoje não tem nota, como locação. E mais do que isso, né? Qual nota emitir? Eu vou emitir a nota fiscal de mercadoria, vou emitir a nota fiscal de serviço. Para essas Perfeito, Mari. operações que hoje não existe previsão, né, de emissão de qualquer tipo de documento fiscal. Perfeito, Mari. Então, assim, se a gente tiver que emitir, qual é a nota que a gente vai emitir? O que a gente tem, então, de indícios, né? E pescando informações aqui e ali. Então, primeiro vamos nos documentos oficiais. O que é aquilo que eu estava comentando sobre o C-Class-Trib, que a gente faz só um recorte aqui, singelo aqui para mostrar, a gente já tem o C-Class-Trib e o CST da alocação de imóveis e alocação de as regras de locação de bem imóvel, de móvel, enfim, todas as regras da reforma tributária, a gente já tem C-Class Trib, inclusive do que hoje não tem emissão de nota fiscal. Então, a gente já tem um parâmetro, já tem informação para poder emitir a nota. Falta saber qual nota eu tenho que emitir. Nesse tópico, a gente teve um update uma nota de atualização da FD ICMS-PI, que fala que na FD ICMS-PI não tem que ser escrituradas notas fiscais que não correspondam às operações que hoje já são escrituradas em documento fiscal, na FD ICMS-PI. Então, por exemplo, a alocação de bem imóvel, se eu tiver que emitir uma NFE, ela não precisa estar escriturada na FD ICMS-PI. Essa é a atualização que a gente tem. Mas ainda tem muita incerteza. Essas são as únicas informações oficiais que a gente tem. Aí existem informações extraoficiais. Existem associações que entraram em contato com órgãos e outras associações de autoridades fiscais que falaram que sim, vão ser necessárias. Então, tem informação lá da Encate que comentou que ia ser necessária a emissão de nota fiscal. Mas tudo isso daqui é extraoficial, é o que o Paulo falou, não está no papel ainda. Não está no regulamento. Não tem É nada mesmo dessas porque, notas gente, técnicas. existe um descompasso, às vezes, entre as opiniões que são exaradas pelos órgãos de auditores estaduais, pelos órgãos de auditores municipais e pelo governo federal. Eles ficam, às vezes, batendo cabeça e lançam informações, inclusive na mídia, e acabam criando certa confusão para nós, contribuintes, tá? Então, a gente tem que deglutir essas informações que a gente recebe, que não são oficiais, com parcimônia. A gente precisa só tomar cuidado com isso. A gente vai tentar, lógico, ao longo desse webinar, tirar alguns mitos que estão sendo veiculados aí. Por exemplo, se IBS, CBS entram na base de ICMS, eu acho que alguém até já colocou aqui. São algumas questões que não estão na legislação também, e que a gente acaba ouvindo bobagem por aí. Gui, Mari, colocaram aqui, e cost sharing vai continuar sendo nota de débito? Gente, mudou o mundo. A gente tem que esquecer o mundo que existe até agora e nós precisamos entrar no novo mundo. Qualquer operação onerosa com bens, materiais e imateriais, serviços, vão exigir, a não ser nos casos excepcionais, emissão de documento e tributação. Tributou, toma crédito, a não ser naqueles casos de exclusão expressa, tá? Diferentemente da Europa, nós, Brasil, a gente avançou bastante. Lá na Europa, por exemplo, que é onde eu tive minha experiência com IVA, tem mais restrição a crédito do que o Brasil terá. O que é bom. Quer dizer, o Brasil está concedendo, está trazendo um modelo que é muito mais fluido. Tem um monte de problema, tá? Mas não é o nosso escopo aqui hoje. Tem um monte de problema. A gente piorou bastante algumas partes do modelo de IVA lá fora.
A gente melhorou também outras coisas. E uma dessas melhoras é a concessão de crédito, tá? Então, assim, cost sharing, até que uma norma fala que não tenha, tem que emitir documento fiscal e tem que tributar. Essa é a mudança. Desculpa trazer essa informação ruim para vocês. É. Nesse ponto ainda de ter, não como fazer, né, em relação à emissão de documentos fiscais para as operações que hoje não existe a emissão de uma nota fiscal de mercadoria, não existe uma nota fiscal de emissão de serviço, por exemplo, existe uma expectativa do mercado como um todo de ser, de alguma forma, dispensado a emissão desses documentos fiscais, mas como o Gui mencionou, o Paulo também, não existe nenhuma informação oficial de que isso vai acontecer. Qual que é a expectativa do mercado, né? Hoje, para diversas dessas operações que hoje não são documentadas por documentos fiscais, existem alguns tipos de declarações que são entregues. Então, por exemplo, no setor financeiro a gente tem DIMP, tem DESIF, no setor imobiliário, a gente tem a DIMOB, tem a DOI, tem inúmeras declarações que hoje já são cumpridas que poderiam, por Aí, ó, Gui, você exemplo, viu? A Mari está trazendo várias sugestões de nome de cachorro para você. também. Mas existem muitos tipos de declarações que hoje já são preenchidas, que hoje já informam dados daquelas operações e que poderiam, por exemplo, continuar a ser adaptadas para, por exemplo, informar as novas tributações que vão passar a incidir aí a partir de 2026. Existe hoje um grupo de trabalho que tem aí desenvolvido uma obrigação acessória fiscal nova, que é a DERE. O que que é essa declaração? É uma declaração especial eletrônica que vai conter informações em relação aos regimes específicos de tributação. Então, o questionamento que tem sido feito é: bom, então, se eu vou ter essa declaração, primeiro ponto, ela vai substituir todas as inúmeras declarações existentes hoje, que alguns setores já entregam? Isso ainda está sendo debatido. Tá? Segundo ponto, ela poderia vir, então, a substituir a emissão desses documentos eletrônicos fiscais para essas operações que hoje não precisam emitir nenhum tipo de nota fiscal? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo isso ainda está sendo debatido. Por que que tudo isso, além dessa questão, da questão que o Guilherme mencionou, de ter que fazer, de conseguir faturar, conseguir receber os valores daquela transação, e mais do que isso, né, ter uma parametrização de sistema já para que vocês consigam receber notas, inclusive dos fornecedores. Mais do que isso, eu ter ou não ter que emitir um documento fiscal é muito importante já no início de 26, em razão da obrigatoriedade de eu ter que recolher o 1% ali dividido a título de IBS-CBS. Então, lembrando aqui, o que a Lei Complementar 214 ela menciona é que haverá cobrança de IBS-CBS em 2026 pela alíquota de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então, isso é um fato, haverá cobrança. Mas a legislação, por outro lado, menciona que, olha, caso sejam atendidos alguns requisitos de cumprimento de obrigações acessórias, vocês contribuintes, podem ser dispensados do recolhimento desse 1%. Quais são essas obrigações acessórias? A gente ainda não tem definido. Vai ser o documento fiscal? Se eu informar ali no documento fiscal esses percentuais de 0,1 de IBS, 0,9 de CBS, eu já estaria automaticamente liberado do recolhimento desse valor? Ou vai ser uma outra obrigação acessória, como, por exemplo, informação no EFD, nos EFDs que a gente tem hoje? Então, isso não está claro.
ainda. É por isso que o que a gente tem recomendado é se prepare, se cerque por todos os lados, porque se for a informação ali dentro do documento fiscal, vocês já estarão preparados para cumprir isso e serem dispensados do recolhimento disso a partir de 2026. Aqui é o que você Então, já mencionou, né, Mari? exatamente. Então, a gente tem ali essa obrigação, tem uma possibilidade de dispensa que ainda vai ser discutido, ainda vai ser disposto de uma forma mais clara, aí tanto pela Receita Federal como pelo Comitê Gestor. Mas, por outro lado, o que a gente tem hoje já de certo é informações em quais obrigações acessórias. Nota fiscal eletrônica de mercadorias, nota fiscal de serviços eletrônicas. Como é que fica, né, para essas outras operações que não são controladas por nota? É, Ainda existe uma definição, a gente viu aqui alguns comentários de que é difícil mesmo, a gente está há poucos meses de 2026 com inúmeras indefinições ainda pendentes, né, de esclarecimento. É, o que é, o que é recomendável não deixar ali para os últimos dias de 2025 é esperar essa regulamentação para que aí vocês façam um movimento para eventualmente se adequar e ter que emitir nota fiscal. Então, se antecipem, façam já a parametrização do sistema de vocês para que tudo isso já esteja minimamente pronto para que, caso de fato vocês tenham que passar a emitir notas fiscais, documentos fiscais para essas novas operações que hoje não são acobertadas por esses documentos, vocês já estejam prontos para fazer esses cumprimentos. E mais do que isso, né, existe alguns possíveis caminhos de que, além de eu ter que informar isso nas obrigações acessórias, e aí estamos falando, por enquanto, nos documentos fiscais, existe alguns caminhos de como que eu vou contabilizar, então, esse 1%. Né? Que é fato que eu vou ter que informar ele ali no documento fiscal, que é fato que hoje a legislação prevê que eu preciso recolher ele, mas por outro lado, eu deduzo ali do valor do PIS e COFINS a pagar, ou eu compenso com outros tributos federais, ou peço ressarcimento. Então, como que fica a contabilização disso? No final do dia, como que eu faço o controle para que a minha operação não seja onerada por esses 1% nesse período teste, que é a intenção da legislação? Aí, então, vamos só relembrar a regra, né? Como a Mari comentou. Eu tenho que recolher 1% de IBS-CBS, essa é regra. Se eu tiver que recolher, ele é compensado com PIS e COFINS. E a exceção é, se eu cumprir obrigações acessórias previstas na legislação, eu fico dispensado do recolhimento, só informo elas nas obrigações acessórias, informo 1% nas obrigações acessórias. Então, o que aqui a gente tem como regras aqui para a gente pensar? Então, primeiro, a gente está falando de obrigação acessória, se eu tiver que compensar 1% de IBS-CBS com PIS e COFINS, então assumindo que eu vou ter que recolher e eu vou ter que compensar com PIS e COFINS. Esse 1% tem que estar na FD Contribuições. Então, talvez como uma forma de retenção, talvez como um ajuste de recolhimento, mas ele tem que estar de alguma maneira na FD Contribuições, que hoje ainda não tem informação de obrigação acessória disponível para isso. Mas se eu tiver que, como hoje a gente não tem o que eu tenho que cumprir como obrigação acessória, a gente pensou aqui em conjunto até com um cliente nosso aqui, até eu vi que ela está online aqui, a Lauren, é uma parceira nossa aqui. Então, a gente pensou em o que fazer se a gente tiver que recolher 1%. Então, no momento que a gente está hoje, agosto de 25, a gente tem dois cenários em 26. Ou a gente vai ter que recolher e compensar com PIS/COFINS, ou a gente não vai ter que recolher nada. Considerando que esses dois são cenários possíveis,
a gente sabe que recolhimento de qualquer guia precisa passar por contabilização. Então, eu tenho que ter um apagar ali de IBS e CBS para eu poder fazer a conciliação de que aquilo está sendo pago e saindo dinheiro em caixa para essa finalidade. Então, Gui, só um ponto aqui, porque eu acho que tem gente que possa estar em dúvida. Pessoal, esse 1%, 0,9 mais 0,1, eles não deveriam, e isso é o que está na legislação, representar um acréscimo de carga na operação. Isso aqui é para que a gente possa, nós, mercado e governo, testarmos o sistema. Pode haver impacto financeiro, não econômico, mas financeiro? Pode. Porque se você tiver que recolher o 1%, mesmo que tenha que abater, você possa abater de PIS e COFINS a pagar. Se você não tem PIS e COFINS a pagar, você tem que pedir ressarcimento. Então você vai ter um desembolso, tá? Então esse pode ser um impacto financeiro, mas do ponto de vista econômico de custo, não é intenção da norma ter qualquer acréscimo. Por isso que a gente está aqui trazendo para vocês como que seria a parte formal dessa, vamos dizer, dessa informação de 1% de IBS-CBS, tá? é isso. Então, aqui o que a gente vai trazer são algumas sugestões, e aí, claro, tudo que a gente for falar aqui é encomendado que haja uma validação com os aos auditores internos e externos das empresas. Isso que a gente está comentando aqui não teve nenhum pronunciamento do CPC. Então, é uma ideia da gente. O que mais a gente pode se preparar para não ter problema em 26? Nessa ideia, a gente sugere a criação de duas contas contábeis, então uma de ativo e uma de passivo, de IBS a compensar e IBS a pagar. IBS e CBS a compensar, IBS e CBS a pagar. Então, vamos imaginar que a gente está fazendo uma venda aqui, e aí não vamos fazer todas as contabilizações aqui, estamos fazendo uma venda, uma prestação de serviço, que vai ter lá 9,25 de PIS e COFINS, e, naturalmente, em 26 eu vou ter 1% de IBS e CBS. Então, esse 1% de IBS e CBS, de largada, então a gente vai ter 1% de IBS-CBS a compensar registrado no ativo, 1% de IBS-CBS a pagar registrado no passivo. E aí eu vou ter também uma despesa de PIS e COFINS de 9,25 decorrente da minha receita e um 9,25 de PIS e COFINS a pagar. Se a gente cumprir todos os requisitos de obrigação acessória, a lei determina que eu não preciso recolher 1% de IBS-CBS, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente uma conta de ativo anular a conta do passivo, né? Então, eu tenho uma compensação ali, nenhum reflexo em caixa. E aí depois, quando chegar ali na data de vencimento, ali no dia 20 do mês seguinte, eu recolho o PIS e COFINS que é devido. Então, se eu cumprir todos os requisitos, eu não preciso ter nenhum tipo de recolhimento de IBS-CBS. Mas, se eu tiver algum tipo de recolhimento, então, vamos imaginar que em dezembro de 25 foi informado lá que eu tenho que emitir nota fiscal para cobrar aluguel. E eu não estou parametrizado para isso ainda. Então, naturalmente, pelo menos nos primeiros meses, eu vou ter um período que eu não vou cumprir as obrigações acessórias necessárias do 1% de IBS-CBS. Eu vou ter que recolher esse valor. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, recolher 1% de IBS-CBS, sai caixa, e eu quito o meu apagar de IBS-CBS. E aí a gente também comentou que esse 1% de IBS-CBS, ele é compensado com o PIS e COFINS a pagar, certo? Então eu vou baixar aqui o PIS e COFINS, o IBS-CBS a compensar e jogar ele a débito no PIS e COFINS a pagar. E aí sim, eu recolho a diferença do PIS e COFINS. Lembrando, tá? Eu sei que eu já disse isso uma vez, vou falar aqui de novo. É importante que vocês validem essas informações com os auditores. Aqui é uma ideia que a gente teve aqui em conjunto com alguns clientes, justamente para a gente
não ser surpreendido em janeiro a gente ter que pagar algo que não tem conta contábil contabilizada. Então, essa é uma sugestão que a gente faz de talvez se preparar para o pior cenário, de já parametrizar, então, essas contas, a criação dessas novas contas contábeis no meu ERP, para eu poder fazer essas movimentações de recolhimento se elas forem necessárias. Uhum. Um outro ponto aqui que a gente vem ouvindo muita discussão, lógico que é menos impactante para o ano que vem, mas é mais impactante para 2027, é como que IBS e CBS vão ser, que tipo de natureza contábil vai ter no meu balanço. Lembrando que IBS e CBS, como um IVA, como tributos por fora, como em qualquer outro país do mundo, que adota inclusive a IFRS, não entra dentro do conceito de receita bruta. E isso tem uma série de implicações. Implicações em contratos, implicações em financiamento. Você não vai mais contar com esse tributo dentro do conceito de receita da empresa. Lá fora, onde tem IVA há muitos anos, há décadas, esses tributos, eles não entram dentro do conceito. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação diferente, mas com os tributos já existentes. Mas lá fora, IBS e CBS são sempre por fora. Quando a gente traz esse novo modelo, olha só, novo modelo para o Brasil, os mesmos parâmetros que estão sendo usados lá fora também são usados no Brasil. Então, IBS e CBS, em termos de natureza contábil daquilo no nosso balanço, vão seguir muito de perto o que é o IPI hoje, que é o imposto por fora, que não entra também dentro do conceito. Tá? Isso já está na pedra? Não, a gente não vê escrito em nenhum lugar. Mas, assim, seguindo a lógica jurídico e contábil, não faz sentido nenhum eu inserir IBS, CBS dentro do meu conceito de receita, tá bom? Bom, sei que a gente já falou muita coisa aqui de questões novas, mas tem um ponto para a gente passar rapidinho, só para situar todo mundo, desse projeto piloto da CBS, que a Receita Federal divulgou, então tem algumas empresas participando já. A ideia aqui é só dar uma visibilidade para vocês do que está rolando lá com a Receita Federal e o que é esse projeto, principalmente porque são poucas empresas que estão participando, são 50 empresas, acho que o projeto até dezembro de 26 deve ter 500 empresas, então é uma amostra pequena de empresas que estão tendo acesso ao que a Receita Federal está disponibilizando. E é Então, sempre por convite, né? Então, como é que não é qualquer empresa, em regra, que pode pedir para fazer, participar desse projeto. Então, hoje o que a gente tem são empresas que estão sendo convidadas, seja em razão do porte ou da atividade, seja porque estão sendo indicadas pelas associações representativas de cada um dos setores econômicos. Então, a gente tem aqui diversos clientes nossos que foram convidados, alguns já aderiram, outros estão estudando a possibilidade de fazer adesão a esse projeto, por inúmeros motivos, tá? Que é o que a gente vai tratar aqui um pouquinho no final do dia, o que é esse projeto. né, então, esse projeto aí, ele tem 4 pilares ali, a gente tem 4 lives de apresentação do projeto, que elas foram disponibilizadas no canal do YouTube da Receita. A gente tem a calculadora da reforma, que está disponível, o programa beta já está disponível para todo mundo, para baixar, para usar online. Tem os manuais de utilização do sistema também, que já foram disponibilizados, e a apuração assistida, essa só está disponível para as empresas que estão participando do projeto. Então, só para a gente pincelar rapidamente aqui, uma ferramenta bem legal que a Receita disponibilizou, da calculadora da reforma,
ela vai trazer para a gente como a Receita enxerga a formação de base de cálculo. Então, não sei se alguém aqui já usou aquele simulador de importação. A gente coloca o NCM e ele fala ali qual que é a base de cálculo dos tributos aduaneiros federais. Aqui a calculadora da Receita Federal faz mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, Trazendo vários inputs muito importantes, né? Que vários inputs importantes. esclarecem alguns itens, que vai de encontro com algumas informações que têm sido circulado no mercado. Exato. Por exemplo, base de cálculo do ICMS, né? A calculadora da Receita não traz a inclusão da CBS lá. Então, Então, até alguém, eu acho que tiveram alguns questionamentos aqui, perguntando exatamente disso, né? Tem sido discutido muito que tanto o IBS como a CBS, mas agora nessa transição, né? Começando pela CBS, que os valores a serem recolhidos, que passarem a incidir nas operações a título de CBS, passariam a compor ali a base de cálculo tanto do ICMS quanto do ISS, né? A gente, claro, tem ali alguns posicionamentos, principalmente dos estados, de que sim, a CBS e o IBS vão integrar a base de cálculo do ICMS durante a transição. Mas, por outro lado, quando a gente olha aqui esse motor de cálculo que foi apresentado no projeto piloto, a gente vê que não, que esses valores eles não estão integrando ali a base de cálculo dos demais tributos. Mari, e algumas informações importantes. Do ponto de vista sistêmico e jurídico, não faz qualquer sentido, você incluir CBS e IBS na base de ISS e CBS. Por quê? Do ponto de vista econômico, como é que vai funcionar a transição? Os estados vão pegar lá o comitê gestor. Logicamente, vai ser o gestor do IBS. Ele vai pegar quanto que foi arrecadado. Então, vou pegar, não é alíquota, gente. É dinheiros, tá? Dinheiros. Quanto que foi arrecadado em termos de receita de ICMS e ISS. Então, em dinheiros. E vai, então, no 29, vai retirar 10% desses dinheiros, tá? Então, em 29, nós não vamos ter 10% daquele valor arrecadado de ICMS e ISS. E vai transformar aquele corte de 10% em IBS. Então, eu posso querer inflar o valor do ICMS o tanto que eu quiser. Porque, do ponto de vista econômico, não vai fazer sentido. Porque eu vou retirar aquele valor e vou transformar em IBS. Então, só para vocês entenderem que, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido. Do ponto de vista jurídico, não faz mais sentido ainda, mesmo porque o IBS e a CBS são tributos, como o IPI é. Ele é por fora. Ele não entra dentro do conceito de preço. Isso em qualquer lugar do mundo, e aqui o Brasil também não é diferente, tá? Então, lógica jurídica, econômica e jurídica não faz sentido. Quando você entra no site do governo federal, lá do Ministério da Fazenda, barra Economia, que cada mandato eles mudam o nome desse ministério, você pode ver lá na página da CERT, da Secretaria Extraordinária para a Reforma Tributária, resumo da reforma, você pode ver que lá tem escrito que não vai compor base de ICMS, IBS, CBS. Isso, logicamente, o governo federal falando. O governo federal não é aquele competente para instituir ICMS. Essa história do ICMS ter como na sua base de cálculo IBS, CBS, está vindo dos estados, principalmente. O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que pode ser que tenha uma briga dos contribuintes contra os estados. Eu acho que pode ser que eles efetivamente exijam. Mas a briga vai ser muito boa para o contribuinte.
porque as bases são muito claras de que não compõem a base de cálculo de ICMS nem do ISS os valores de IBS e CBS. É isso. Então, aqui a carinha aqui da calculadora, tá? Até em benefício do tempo, passando rapidinho, a apuração assistida, ela vai ser a novo método de apuração de tributos, então, do IBS CBS a partir de 27 da CBS e aí a partir de 29 do IBS também. Então, a apuração assistida, ela vai manter lá as informações de todas as compras de mercadoria e serviços que eu fiz e se aquele crédito está disponível ou não, todas as vendas que eu fiz e se o valor daquelas notas fiscais, de cada nota fiscal, já está pago ou quitado com split payment ou compensado com crédito. Então, a apuração assistida ela vai manter ali todas as minhas operações, tanto de crédito quanto de débito de IBS CBS. Hoje, no projeto piloto, é possível que as empresas que estejam participando, elas consigam simular operações de venda, elas consigam simular pagamento de tributos, então pode gerar até DARF de CBS para pagamento, consegue simular uma aquisição realizada pela empresa, e aí se as empresas, por exemplo, entre as empresas que estão ali que estão ali participando do projeto, uma pode emitir documento para outra ali no âmbito dessa apuração assistida, para ficar disponível o CBS gerador de crédito, então como que vai funcionar essas operações dentro do sistema. Então, a apuração assistida ela é já um piloto que foi desenvolvido pela Serpro para gerir a apuração da CBS e futuramente do IBS também. Quer falar aqui, Mari? Passando rapidamente, um outro tema que tem, que já é importante aqui as empresas prestarem atenção, e muito em razão dos prazos de negociação com os sindicatos, é questão em relação a benefícios a funcionários. Então, a gente sabe que hoje a maioria dos benefícios que são concedidos a colaboradores em geral, diretoria, gestores das empresas, hoje existe uma discussão muito grande se poderia ser passível de recuperação de alguns tributos, principalmente PiscoFins. Algumas despesas ainda a gente conseguiu ali deixar ter um consenso com a Receita Federal de que sim, geram créditos, outros ainda são muito debatidos. Com a reforma tributária, desde que observado alguns requisitos, essas despesas que hoje muitas vezes são representativas, elas podem passar a ter aí uma possibilidade de recuperação dos tributos que passarem a incidir aí sobre esses valores, né? Desde que cumprido alguns requisitos. Basicamente, o que, que a legislação ela preveu ali? Alguns itens ela já disponibilizou de uma forma automática de que existe ali a possibilidade de aproveitamento do crédito. Então, seriam, por exemplo, né, gastos com uniformes, equipamentos, refeições, que está no próximo slide, mas que são basicamente benefícios concedidos ali aos funcionários, muito ali em loco na empresa. Então, tudo aquela parte de alimentação que é concedido aos colaboradores, os serviços de saúde, serviços de creche que são disponibilizados ali no local de trabalho. Então, todos esses itens a gente já pode passar a recuperar tributos, independente se tem ali uma previsão ou uma exigência dentro do acordo da convenção coletiva. Mas para alguns outros itens, ainda assim, a gente precisa ali prestar atenção, porque a gente só vai poder recuperar os custos tributários envolvidos naquelas despesas se estiverem dentro desses acordos e convenções coletivas.
Então, como por exemplo, vale transporte, vale alimentação e refeição, benefícios educacionais. Então, se a gente fizer conceder ali qualquer tipo de reembolso de graduação, pós-graduação, tudo isso poderia ser passível de uma recuperação de tributos, desde que esteja ali dentro do acordo da convenção coletiva. O que que a gente sabe, né? Muitas vezes esses acordos, eles são negociados com sindicatos em períodos que não são aquele período de janeiro a dezembro. Pode ser muitas vezes de julho a junho do próximo ano, né? Então, é por esse motivo que é importante vocês já avaliarem se, primeiro, se vocês estão aí no período de negociação com o sindicato ou em vias de negociação. Segundo, vale a pena vocês já incluírem isso ou avaliarem a possibilidade de já incluir isso dentro ali do acordo? Porque se valer a pena no final do dia para a empresa, a gente já precisa correr com isso e já colocar para dentro nessas negociações. Tá? E isso pensando na possibilidade, não só olhando 26, mas eventual acordo que venha respingar já em 2027. Tá? Outra questão que é muito importante, que a gente vai passar aqui rapidamente, é a nova apuração e pagamento de tributos. Então, hoje, a gente tem uma ideia, de como que é feita a apuração, dos tributos, que no contexto de reforma tributária muda e muda de forma substancial. Então, a gente, como o Paulo já mencionou aqui diversas vezes, né, a gente precisa é, ter um novo mindset quando a gente pensa em como vamos passar a apurar tributos, como vamos passar a pagar o tributo. Então, quando a gente está falando aqui do IBS e da CBS, a extinção, ou seja, o pagamento desses tributos, eles passam a ser realizado nota a nota. Então, não é mais a apuração que a gente faz mensalmente. E também não é só a questão do pagamento no momento da liquidação financeira. Então, se a gente tiver ali no nosso dia a dia, tá? A gente emitiu um documento fiscal eletrônico na data de 7 de agosto. A gente emitiu aqui um documento, eu tenho créditos já ali contabilizados na minha conta gráfica, na minha conta corrente. Esse valor desse IBS da CBS que for informado nesse documento fiscal, ele automaticamente vai ser compensado com esses créditos que eu tenho registrado ali. A nota seguinte que eu emiti, por exemplo, se caso eventualmente a gente não tenha nenhum crédito mais, nenhum saldo ali na minha conta corrente para já liquidar esse pagamento, extinguir esses débitos, pode ser que seja realizado por meio da liquidação financeira lá do split payment. Então, tendo um pagamento, já é feito ali o split payment, já seria realizada a quitação desses valores. Então, a apuração mensal que a gente vai fazer no final do período, ela vai funcionar muito para que a gente faça ajustes. Então, ajustes no sentido de eu ter que estornar algum crédito, eu ter que, eventualmente, não tinha créditos suficientes para compensar todos aqueles valores de BS e CBS devido das minhas operações. Ainda não tive a liquidação financeira e o recolhimento ali, as retenções por meio do split payment, então ainda assim eu tenho valores a recolher. Então, essa apuração mensal, ela passa a ser completamente diferente do que a gente tem hoje. E isso faz com que vocês precisam se preparar, as empresas elas precisam estar preparadas não apenas para fazer um controle gerencial e um depara aí, né, do que foi, como que foi feito essas extinções, essas compensações ao longo do período, conciliações com que foi pago via liquidação financeira ali do split payment, mas também um controle do que efetivamente
teremos que recolher ali na apuração do final do mês. Então, é uma forma de apuração, uma forma de pagamento de tributos completamente diferente do que a gente tem hoje, que vai impactar não só fluxo de caixa, mas também um fluxo financeiro. Os controles financeiros que hoje as empresas têm podem passar a não fazer mais sentido, né? A gente vai precisar analisar isso no detalhe para ver se alguns prazos vão ter que ser renegociados, alguns prazos vão ter que ser reajustados aí ao longo do caminho. Aqui a gente até tem alguns exemplos do split, mas considerando aqui o horário, a gente compartilha o material aqui com vocês. E depois de uma outra oportunidade, a gente até já falou sobre isso, tem um vídeo no nosso canal no YouTube, Gui, demonstrando como é até que vai faz a funcionar o propaganda, faz o split. jabá aí, Se inscreva no porque a canal, deixe o gente joinha. é, É, comente aqui. Não, mas sério, nosso canal do escritório, a gente produz muito material gratuito. Basta acessar, tá lá, Stock Forbes no YouTube. E a gente fala de muitos temas e tem muito vídeo de reforma. Então tá tudo lá, tá? E o Só nosso lembrando, próximo, acho que o nosso próximo diga lá. webinar também a gente vai tratar especificamente sobre a apuração, sobre como que vai funcionar na Isso. prática o split payment. Então a gente deixa aqui esses pontos para serem tratados com uma maior profundidade no nosso próximo webinar. Então Hum. já vão aí seguindo. Agora eu volto o Paulo Influenciador. Sigam-nos nos nossos canais, porque a gente vai, principalmente nessa reta final aqui, promover muito evento para tirar dúvida, tá? Essa parte de split, a gente precisa ir um pouquinho além, e para mim é um dos principais pontos da reforma tributária, que é fluxo de caixa. Porque IVA no mundo é uma questão de fluxo de caixa. É como gerir bem o fluxo de caixa, tá? Porque implica num país com Selic a 15 um possível custo econômico, se a gente não consegue recuperar ou gerir bem esse fluxo de caixa. Isso vai ser o nosso tópico do próximo evento. A gente vai detalhar como é que funciona, o que a gente acha importante as empresas fazerem, o que a gente precisa ajustar de contrato, o que a parte de tesouraria e financeira da empresa precisa se atentar, como é que vai funcionar a questão de split payment. Eu não vou ter mais, por exemplo, o valor inteiro do preço do produto, por exemplo, dentro da minha casa. Por quê? Porque a parte do tributo já vai ser recolhida, enfim. Tudo isso a gente vai abordar lá, tá? Então fiquem ligados aí que a gente vai trazer esses pontos para vocês. Perfeito. O último ponto de atenção aqui que a gente tem abordado com bastante cuidado com os nossos clientes é a questão da compensação da perda pelos incentivos fiscais. Então, a gente teve ali um ganho dos contribuintes, né, uma vitória dos contribuintes na reforma, de conseguir uma compensação financeira durante o período de transição até 2032, pela perda gradual que vai ocorrer nesses benefícios fiscais, que hoje são muito representativos, muito importante ali para inúmeras empresas que fizeram investimentos em determinados locais. Então, a gente tem essa previsão de compensação, ela ainda assim está pendente da regulamentação da forma com que a gente vai poder se habilitar, mas fato é que existe ali uma previsão da possibilidade dessa habilitação a partir de 1º de janeiro de 2026. O que que isso faz com que a gente precisa, ainda que esteja pendente de algumas determinações, o porquê que isso é importante, né? A primeira questão que a gente sempre alerta é o prazo em que aquele benefício foi concedido. Então, embora tenha tido ali uma limitação até quando os benefícios, quais seriam os benefícios passíveis aí de serem compensados, né, de receberem esses valores
sendo delimitado ali benefícios concedidos até 31 de maio de 23, que foi lá quando a gente estava discutindo a alteração da Constituição Federal, foi incluída ali uma previsão de que estaria dentro dessa possibilidade de compensação os benefícios que forem, por exemplo, migrados para novos programas mais benéficos ali para os contribuintes, eventuais prorrogações e renovações também. Mas isso é de uma forma indeterminada? Não, ainda assim existe ali uma limitação. Então, quando a gente olha a Lei Complementar 214, ela disse que estariam sim incluídas dentro dessa compensação tudo aquilo que for prorrogado e renovado em até 90 dias da data da publicação da lei complementar, que daria ali do início de abril, meio de abril. Então, a gente precisa primeiro se atentar, estamos de fato dentro dessa possibilidade de compensação? Segunda questão é apenas os benefícios onerosos, né, que tenham condições ali e que tenham contrapartidas efetivas estabelecidas ali pelo contribuinte é que seriam passíveis de compensação. Existe alguns indicativos da legislação do que seriam essas contrapartidas. Então, muitos dos benefícios, a contrapartida seria apenas aquele recolhimento de uma parcela do benefício a um fundo estadual, como fundos de combate à pobreza, por exemplo. Esses fundos, essas contribuições, elas foram excluídas dessa condição. Então, a legislação ela mencionou ali que isso não seria considerado uma contrapartida onerosa. Então, os exemplos que eles trazem implementação, expansão de empreendimento, geração de empregos, valores dos produtos a serem praticados. Então, o que a gente precisa principalmente avaliar para dentro dos benefícios de vocês estamos cumprindo todas essas condições. Eu tenho definições claras que foram estabelecidas no meu regime especial, no meu termo de acordo, ou não está tão claro? Porque muitas vezes o que a gente tem visto é condições mais claras num protocolo de intenção que foi assinado e não tão evidentes no regime especial que trata especificamente daqueles benefícios que foram acordados no termo de acordo. Então, para esses casos, se for isso efetivamente, né, se a gente olhar para o regime especial de cada empresa e ver que ele não está espelhando tudo aquilo que foi acordado no termo de acordo, né, no termo de cooperação que foi assinado com o Estado, então a gente precisa ali correr com o Estado para que essas condições onerosas elas sejam refletidas de forma adequada e sejam esclarecidas ali dentro daquele regime especial para que não corra nenhum risco de eventualmente a empresa ficar de fora dessa compensação por uma questão de uma tecnicidade ali do que foi incluído dentro do regime especial. Então, a gente tem visto. Mari, excelente ponto esse que você está trazendo, porque, gente, a gente está muito acostumado a lidar com o Estado, e como o Estado tem muita boa vontade para atrair investimento, ele é mais maleável no momento de dar o benefício. Agora, a compensação, galera, quem vai dar o dinheiro é a União, não é o Estado. Quem vai, quem vai ser quem vai aportar no fundo é a União, e quem vai fazer isso, lógico, a União vai chamar os estados para participar, mas a União que vai passar o pente fino. Então, se a gente não tiver preparado, com certeza absoluta, você pode ter certeza que ela vai ir atrás de detalhe para te jogar de fora da compensação. Então, isso que é importante. É isso. E último ponto aqui, só para encerrar esse tema, é comprovação de repercussão econômica.
Então, não é simplesmente o quanto do meu benefício que eu estou perdendo. O que a legislação traz ali de requisitos é um cálculo que ele vai fazer, que a Receita vai fazer, do quanto que seria o montante líquido do teu benefício, ou seja, o quanto que você efetivamente está abrindo mão do que você já teria ali se você fizesse, por exemplo, débito e crédito nas suas operações sem qualquer benefício, versus o seu incentivo fiscal, o seu incentivo financeiro fiscal propriamente dito. Embora não exista uma definição clara, é importante que vocês, contribuintes, estejam preparados para eventualmente ir contra a um cálculo que a Receita apresentar. Então, vocês precisam ter subsídios, vocês precisam demonstrar, estarem preparados para demonstrar qual que é essa repercussão econômica, que é o valor que efetivamente no final do dia vai ser pago para vocês em razão dessa perda dos benefícios fiscais. Então, tudo isso, embora ainda pendente de regulamentação, a gente acredita que os projetos eles vão ser analisados com uma forma ali, muito provavelmente, por uma ordem de quem fizer ali as habilitações. Então, para que não ocorra qualquer risco de uma demora nessa compensação, né, a partir de 2029, o quanto antes vocês estiverem preparados e com toda a documentação, com todo o embasamento para fazer essas habilitações, melhor. Acho que, em geral, os nossos pontos eram esses, de prioritários, tá? Temos, novamente, existem inúmeras outras frentes que precisam ser analisadas, que precisam ser avaliadas com cautela, como, por exemplo, ajustes nos contratos que vão repercutir aí a partir que vão estar vigentes, né, em 26, em 27 e daí por diante, que são prioritários também. Mas esses temas que a gente discutiu aqui com um maior enfoque é aqueles que, na nossa visão, precisam ter uma atenção muito maior e prioritária ainda para esse ano. É isso, gente. Muito obrigado. Estamos fechando aqui o nosso webinar. Obrigado pela atenção de vocês e fiquem ligados aí, porque em breve a gente vai ter mais um para tratar de outro tema. Tá bom? Bom dia, boa quinta-feira. É isso. Obrigada, Também pessoal. agradecer, pessoal, agradecer também a, a Gabriela Lemos aqui no nosso time, que ajudou a preparar o material. E só um último recado aqui também, nesses trabalhos aqui que a gente está falando sobre a parametrização, então acompanhar essas regras, principalmente olhando para 2026, que a gente está à disposição a ajudar, a gente usa aqui também bastante nosso time do Tech BI, que está sempre acompanhando as mudanças e ajudando na parametrização. Então, contem conosco, o desafio é grande, mas temos ajuda. Então, é isso. Valeu. Boa Obrigado, quinta-feira. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. pessoal. Um Tchau. abraço.